sendo quebrado, são aquelas moléculas pequenininhas. Aí, quando ele foi totalmente quebrado, esse alimento do estômago ele vai cair no intestino, que é o intestino delgado. É onde esse alimento ele vai ser absorvido. Então toda a absorção daquela carne que eu comi aquele pedação de carne, quebrei, transportei, continuei quebrando, chegou aqui, já está uma molécula bem pequenininha, que isso aqui vai começar a absorver o quê? A proteína daquela carne, certo? Posso ter comido ovo, comi o ovo, vai fazer o quê? Vai absorver a proteína daquele ovo. Comi um pedaço de frango, vai absorver o quê? A proteína daquele pedaço de frango. Então aqui é micro, beleza? Como eu fui na churrascaria, eu comi um monte de coisa que nem eu lembro mais do que eu comi, certo? Porque meu chefe estava pagando, a churrascaria é cara, enfim. Eu comi mais do que eu costumo. Tem gente que consegue ir na churrascaria e falar, dá uns 5 minutinhos, vai lá no banheiro, o sistema digestório dele trabalha bem, né? Ele volta e ainda dá tempo de comer mais. Então, tudo que foi absorvido, beleza, vai ser utilizado pelo organismo. Tudo que não foi absorvido, as enzimas absorvíveis, são utilizadas pelo organismo. As enzimas não absorvidas, não digestivas, vão ser transformadas em fezes. Então, a fezes é um substrato de alimento de enzimas não absorvíveis. Então, vai ser transformada em fezes, que vai vir aqui, ó, do intestino delgado. Essas fezes começam a ser formadas aqui, ó, no intestino grosso. Tá aqui, ó, intestino grosso. Que vai cair aqui no intestino grosso e vai descer aqui, ó, pro reto e vai descer lá embaixo pro ânus. Depois eu mostro pra vocês aí, tá bom? Se vocês olharem esse desenho, é isso aqui, ó. Olha aqui, ó, toda essa maçaroca aqui no meio do intestino delgado. Ali, ó. Vem na união ali, intestino gasto, começa o intestino grosso, sobe, né? Reto e ânus. Certo? Então ocorre toda essa absorção. E aí, fezes vai ser eliminado, excretado. Beleza? Tudo bem? Reto, fezes, tchau. Dá uma cortadinha, né? Às vezes precisa dar uma cortada, né? Reto, musculatura do esfíncter ali no ânus. Dá uma travada só pra você dar aquela cortada básica e... Porque às vezes demora pra sair. Né? Quando bate uma aguinha, né? Que você dá aquela cortada, parece que tá meio longe, ele bate e sobe, você dá aquela cortadinha assim. Todo mundo acontece, só que tem gente que absorve isso com mais naturalidade. Tem gente que olha e fala assim, ai que vergonha, tem gente que já olha e dá risada. Porque fazer, tem que fazer, não tem jeito, pessoal. Beleza? Então vamos lá. Então agora a gente vai identificar, as estruturas desse sistema. Tudo bem? Então, ó, do esôfago, com a boca, esôfago. Do esôfago, parte cervical, torácica, abdominal. Do esôfago, o esôfago vai se ligar ao estômago. Certo? O estômago a gente observa, o suco gástrico, porque a mucosa é toda rugosa. Porque aqui tem o suco gástrico, que é bastante ácido. Então, o estômago eu consigo identificar algumas estruturas aqui dentro, formando o estômago. Então, a parte do estômago que liga, isso é importante lembrar, pessoal. O estômago ele liga o esôfago ao intestino delgado. Beleza? De novo, o estômago ele liga o esôfago ao intestino delgado. Então, a parte do estômago que liga ao esôfago é essa aqui, ó, chamada de parte cárdia. Isso, ou cárdica, não tem problema, parte cárdia. Beleza? E o final, a parte do estômago que liga ao intestino, é chamado de piloro. Parte pilórica, o piloro. O final do estômago é o piloro, que se liga ao intestino delgado. O do orgulho especificamente. Beleza? Então aqui, ó, no estômago, parte cárdia. Aqui eu tenho um fundo, chamado de fundo gástrico. Fundo gástrico. Do lado do fundo a gente tem uma porção grandona, ó. Parte cárdia, fundo gástrico, corpo gástrico, a parte maior é o corpo gástrico. No final tem um piloro, só que antes do piloro tem o antro pilórico, parte antro pilórica, beleza?
Externamente eu tenho uma curva grande chamada de curva maior. Internamente tem uma curva pequena chamada de curva menor. Então vamos lá, todo mundo olhando o estômago aqui, ó. Parte caixa liga o esôfago ao estômago. Fundo gástrico. Corpo. Antro, parte antro-pilórica. Que liga, piloro liga o estômago ao intestino delgado. Curva externa maior, curvatura maior, curvatura menor. Parte que liga o estômago ao esôfago, parte cardio. Do lado da parte cardio eu tenho o fundo gástrico, corpo gástrico. Parte antropilórica, piloro, intestino delgado. Beleza? Tudo bem? No intestino delgado, aqui ó, especificamente aqui ó, essa alça aqui ó, é onde eu tô com a mão aqui ó. Doninha, tá vendo aqui ó? Viu aí ó? Deixa o colega ver aí. Deixa ele dar uma entrada aí pra ver. Aqui ó, isso aqui ó, onde eu tô com a mão. Vendo aí? Então olha aqui ó. Tá vendo? Esse é o? Isso aqui é especificamente parte do duodeno. O duodeno é onde liga o piloro ao intestino delgado. Então é a parte do intestino, duodeno. Liga o estômago ao intestino delgado. Beleza? Então, ó, o estômago quebrou todo o alimento, quebrou tanto o alimento que agora transformou ele em somente enzimas ali, só fragmentado, as proteínas ali, tudo pequenininho. Aí o intestino delgado ele começa a fazer o quê? Absorver essas enzimas digestivas, certo? Esses alimentos. Então aqui no intestino, ó, delgado é formado por alças intestinais, ó. Por alça, tá vendo? 6, 7 metros mais ou menos de intestino. Gigante, né? Mas é tudo enrolado. Aqui dentro tem o que? Dentro desse intestino? Enzimas digestivas, formadas lá por uma série de enzimas, água, um monte de enzimas. E dentro dessas enzimas, a gente tem um suco que é chamado suco gástrico, suco pancreático e a bile. O suco pancreático, ele é liberado pelo pâncreas, que é um outro órgão anexo do sistema digestório. E a bile, ela fica aqui no fígado, estocada na vesícula biliar. A bile, ela é liberada para ela conseguir digerir apenas a gordura. A bile, ela vai digerir apenas a gordura. E as outras enzimas, suco gástrico, suco pancreático, vai digerir quem? As outras proteínas. Esse bile também é um líquido? Hã? Esse bile é um líquido também? É um líquido. Ele só absorve gordura. Só gordura. Certo? Tudo bem? Então vai ser tudo absorvido. Oi? A bile, ela vai absorver a gordura. Sai do suco pancreático do pâncreas. Então, o que vai ter aqui dentro do intestino delgado para absorver? Bile, suco pancreático e suco gástrico. Certo? Então vai absorver todas essas enzimas alimentares. Aquilo que não foi absorvido tem que ser digerido, foi digerido, vai ser expulso, não é indigerido, né? Não foi absorvido, vai ser transformado em fezes. Então, do intestino delgado tem a ligação com o intestino grosso. Então aqui no intestino grosso, ó, começa, por isso que a gente tem que beber água, porque a água aqui no intestino grosso, ela ajuda a todas essas enzimas, que é tudo água aqui, elas ajudam essas enzimas a começarem a se colar, vamos dizer assim, ficar uma próxima da outra, e começa a dar aquele formato, né, aquele endurecimento que é as fezes. Quando você está com diarreia, sai como? Água. Por quê? Porque ela não foi digerida. E ela não deu tempo de ser digerido, de ser absorvido. Porque o corpo expulsa, ele não quer nada. Você tem diarreia toda hora? Não, só tem diarreia quando você come alguma coisa que não foi bem. Você começa a sentir aquele mal-estar, de repente, por quê? Porque não é para ser absorvido. Suco de laranja. Certo? Mas na verdade não é o suco de laranja, né? A bactéria que estava no suco de laranja. laranja. Não é a comida, não é o frango, é a bactéria que está no frango.
Muitas vezes a bactéria está no frango, o suco de laranja vem da mão. Então a pessoa que está fazendo lá não lava a mão direito, coça o nariz, coça o cabelo, sem contar outras coisas que coçam, né? É verdade. Outro dia eu estava numa padaria, e é uma padaria que eu tomo café de manhã todo dia. Mas eu conheço o pessoal da manhã, eu começo à tarde. Não, eu vou de manhã porque eu conheço os caras da manhã, à tarde eu não vou nunca mais. Fui lá à tarde e não sei o que, não conhecia os caras, não tinha intimidade com os caras, de manhã eu converso. Aí o chapeiro tá lá, pediu um misto quente, vocês estão gravando o que eu tô falando, da minha vida particular? Eu fui lá, pediu um misto quente, não sei o que, o cara foi lá, pegou o misto quente, sem luva, sem nada, pegou com a espátula o queijo, o presunto, colocou lá na chapa, beleza, até lá eu tô feliz, vai queimar. Aí ele pegou o pão com a mão dele sem luva, nada, cortou o pão, e aí ele tá lá esperando queimar o queijo, queimar o coisa. Mas na hora que ele tá esperando queimar lá, de repente ele começa a conversar com o amigo dele, enfia a mão dentro do abdômen, assim, por dentro da barriga, e coça a barriga, coça a cabeça. E eu lá, né, meu, olhando, eu vou ver o que esse cara vai fazer, né? Onde mais ele vai coçar, né? Aí olhou pra trás assim, viu que tava tudo pronto, tudo queimado lá, tudo prontinho, foi lá, pegou o pão com a mesma luva que ele coçou a mão, a barriga, a cabeça, juntou tudo lá, cortou no prato e pôs. Aí eu virei pro cara e falei assim, ó, desculpa cara, não vou comer. Aí, nem discuti. Aí fui lá no dono da farmácia e falei, cara, eu sou um cara, eu não sou fresco pra nada, cara. Mas assim, hoje, a gente tem que preservar a nossa saúde, cara. Porra, cara, meu, tem luva ali. O cara coçou a barriga. Se ele não tivesse coçado nada, eu ia comer na boa. Mas eu não vi ele coçando. Você viu? Pô, eu vi o cara coçando, o cara não tá nem ali. Falei, não vou comer. Professor, mas você sabe que a luva é proibida, né? Então, a luva também pode ficar agregando bactéria. Mas a mão é muito pior, né? A mão é muito pior. Não, isso que o cara fez, o cara merece um gol e constrangeu o Era agressivo. Né? A álcool. Então começa a produzir as fezes. Então a água aqui no intestino grosso, ela serve para que a gente tem que beber bastante água. Porque tudo que a gente come vai sendo absorvido e começa a ser produzido, porque a água ajuda as fezes a se florescer. Então aqui, ó, aqui, vamos lá pessoal, essa região aqui, ó, onde liga o intestino delgado e o intestino grosso, chamado de seco. Seco, C-E-C-O, seco. Ó, a região que liga o intestino delgado ao intestino grosso, isso aqui, ó, é chamado de seco, certo? Aqui, a partir daqui começa fezes. Tudo aqui é líquido, só que essa fezes é líquida, essas enzimas não digestivas é líquida. Ela começa a cair aqui, é que ela começa a se agregar, formando fezes, certo? Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Você tá filmando, né, Sabunão? Não era pra filmar, não é pra filmar. Tá vendo isso aqui, ó? Sua voz. Isso aqui, ó, é o apêndice. Já ouviu falar que a pessoa tem apendicite? Apêndice vermiforme, chama. É essa bostinha aqui, ó. Uma bolinha aqui, uma pontinha do seco. Nada. Pra todo mundo tem, pra nada. Apêndice vermiforme. Se isso aqui inflama, dói pra cacete, porque ele é irrigado, ele é nervado, dói muito. E ele vai doendo, ele vai inchando, ele vai inflamando, ele vai inchando, ele pode estourar. Se ele estourar, a casa cai. Porque se ele estourar, aqui dentro do seco tem fezes. Então vai cair fezes para toda a cavidade abdominal. Então infecta tudo. Eu já vi gente, isso. Estourou, o cara suporou a apêndice uniforme, o cara falava com você, o cara tinha um hálito de cocô. Mas por que a história? Não, porque vai inchando. Você começou a ter dor, começou a ter inflamação, você tem que correr, tem que operar, arrancar isso aí e fechar. Todo mundo tem, meu amigo. Não, eu tenho, esse do jeito que você falou. Não, você não é apêndice. Isso aqui é o que então? Calma aí. Mas não é apêndice. Calma aí. Deve ser hérnia, cara. É hérnia, pô. Vai no imbigo, né? Imbigo não é nada. Continua a aula. Vai no imbigo. Eu vi, não é todo mundo, mas... Não, mas se vai inchar, estourar, né? Pode morrer, porque morre de infecção generalizada, cocô. Tá filmando, né?
começa a formar fezes, beleza? Então essa parte que liga o intestino delgado e o intestino grosso, chamado de seco. Aí o intestino é formado pelos colos. O que sobe é o colo ascendente. Colo ascendente que sobe. O que está aqui, ó, é o colo transversal. Tá aqui, ó, colo transversal. E o que desce aqui é o colo descendente. Tá vendo? Desce aqui, ó. Colo descendente. Colo ascendente, tá aqui, ó, colo ascendente, ó, isso aqui, ó, colo transverso e o colo descendente. E aí aqui, ó, colo ascendente, colo transverso e aqui o colo descendente. Tá vendo aqui, ó? Colo descendente aqui, ó. Tudo isso é intestino grosso. Tudo aqui é bosta. Mas a pastosa mesmo, aquela que você dá a travada mesmo, ela acumula aqui, ó, que é o colo sigmoide. Quando ela cai aqui, ó, você tá vendo um S aqui, ó, tá vendo um S aqui, ó, ele desce aqui, ó, colo descendente, colo sigmoide, faz um S, ó, colo sigmoide, reto e ânus. Quando cai aqui no colo sigmoide, então é que é interno, né? É interno, mas dá pra ver um buraco aqui. Vai ter um alfinete lá no dia, Cadê, Professor. O reto tá aqui, ó. E essa massa aí? Tá interno, né? Não dá pra ver porque tá interno, mas é aqui, ó. Aqui dentro. Isso aqui acho que é próstata. Bexiga, próstata. Esse é bexiga. Ó, falei. Isso aqui é bexiga, não é? Deixa ele ver ali. Olha o cara aí, mano. Bexiga, né? Bexiga aqui, ó. Depois você encosta aí a porta. Costa. Colo sigmoide, ó. Colo sigmoide, reto e ânus. Então aqui no colo sigmoide, quando caiu aqui no colo sigmoide, no NA, já começa a bater na porta. Você fala, O chicote vai estourar. vou chegar em casa logo. Pode chamar na tora que... Eu, por exemplo, tenho que chegar em casa. Senão não vai. Reto e ânus. Beleza? Tudo bem? Dependendo da hora. E os órgãos anexos? Fígado e o pâncreas. Esse aqui é o fígado. O fígado tá aqui assim, ó. O fígado tá aqui e aqui tá o estômago. Nossa, esse negócio desse tamanho. Então, ó, do lado direito, lado direito tá o fígado. Lado direito tá o fígado. Lado esquerdo tá o estômago, superiormente. Estômago. Mas aí o pâncreas fica aqui, embaixo do fígado e do intestino. Fica nessa região aqui, ó. Por que são órgãos anexos, mas fazem parte do sistema digestivo? Porque eles não quebram o alimento não passa por ele, nada disso. Mas como ele ajuda na absorção e ele pega esse substrato absorvido e ele vai distribuir esse substrato absorvido para o sistema. Então todas aquelas enzimas que foram digeridas vão ser transformadas em glicose, que vai ser produzido aqui no fígado, certo? Essa glicose, ela vai para onde? Para as células. Então se a gente estiver correndo, a célula o que é? A célula precisa do quê? De energia. Então a glicose é energia, não é? ATP, ADP, já viram? ATP, ADP? ATP, né? Mas tem adenosina trifosfato também, a tri-AD, né? Então a glicose, ela vai para as células. Por quê? Porque a célula precisa de energia. Então vem desse substrato de alimento, que é o fígado que libera essa glicose. Só que a glicose, ela só consegue entrar na célula se alguém colocar ela lá dentro. Quem coloca ela lá dentro? Pâncreas é um outro órgão, uma outra glândula do sistema digestório que secreta insulina. Quem coloca essa glicose dentro da célula é a insulina. Então o que acontece? Absorveu a enzima digestiva, absorveu glicose, formou glicose. Então o fígado começa a liberar glicose pela corrente sanguínea. O fígado, o pâncreas nesse momento está produzindo insulina. O que está acontecendo? Libera essa insulina libera a insulina para corrente sanguínea. A insulina vai lá na corrente sanguínea, vê um monte de glicose. O que ela faz? Ela pega essa glicose e faz o quê? O cara está correndo, o músculo precisa de energia. Ele vai lá e manda para a célula muscular. O cara está pensando, o cérebro precisa de energia, vai lá e manda para
para o neurônio, para a célula nervosa, certo? Imagina que a insulina ela tem a chave da porta da célula. Ela abre a célula para mandar a glicose para dentro da célula. E a glicose vai ser utilizada na célula como energia, fonte de energia. Beleza? Tudo bem? Se a pessoa tem uma diabetes, o que ela tem? O pâncreas dela, ela come. O diabético come? Come. Só que o pâncreas dele não secreta insulina, não produz insulina lá. Então não libera insulina, porque ele não produz. Então a pessoa fica comendo e fica acumulando glicose. É bom isso? Não, porque a célula não recebe glicose. Não tem insulina, então ela tem que tomar insulina S. Quando ele toma insulina S, ele é considerado um diabético tipo 1, porque o pâncreas dele não produz insulina nenhuma. Se o pâncreas dele produz pouca insulina, ou seja, ele come muito mais do que o pâncreas dele produz, então fica sobrando glicose, certo? Se o pâncreas dele produz pouca insulina, ele é chamado um diabetes tipo 2, porque ele tem uma disfunção relativa. Ele produz, mas não na mesma quantidade necessária. Quem causou esse diabetes nele? Justamente a quantidade de comida que ele ingeriu, a obesidade. Certo? Está bastante associado à obesidade, porque o cara fica comendo, né? E o pâncreas não dá conta. Certo? Ao longo do ano isso falha. Beleza. E aqui, professor?